Amém, irmãos? Amém. Essa é a certeza que nós precisamos ter, amém? Que Deus proverá. Amém, irmãos? Amém. Está conosco nessa noite o missionário Heraldo Neto. É um prazer ter o irmão aqui conosco. Ano passado, nós fizemos o dia da igreja perseguida. Tentamos trazer aqui um representante, Diácono Vinícius? Tentamos trazer aqui um representante do Ministério Portas Abertas, mas não conseguimos. Mas dessa vez, nosso irmão missionário Heraldo Neto está aqui para compartilhar conosco algumas experiências e a palavra do Senhor. Vamos já passar a oportunidade para o missionário no nome de Jesus. Aí, agora foi. Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus. Primeiro, muito obrigado, pastor Marcelo, por abrir a porta da sua casa, da nossa casa, para a gente estar aqui como ministério, como missão Portas Abertas. É sempre uma honra a gente poder falar sobre o reino de Deus e ver como o reino tem se expandido. A palavra de Deus fala, que o reino está em constante avanço. O reino ele não retrocede. Hebreus 10, 38 fala que o justo viverá pela fé e aquele que retroceder não me agradarei dele. Mas nós não somos os que retrocedem e são destruídos. Nós somos os que creem e são salvos. Amém? Você crê nisso? Amém. Dá um glória a Deus bem alto. Amém. Eu venho em nome da missão Portas Abertas. Eu sou Heraldo Neto. Eu tenho 28 anos. Eu sou coordenador de jovens da missão. Eu estou trabalhando lá mais ou menos 5 meses, pouquinho tempo, mas missões sempre foi algo que queimou no meu coração. Antes de entrar na missão Portas Abertas, eu estive em missões tempo integral por 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Tive a oportunidade vou falar um pouco para vocês, mas só dando um resumo de quem eu sou, tive a oportunidade de ir para lugares como Moçambique, fui algumas vezes, fui para o Nepal, fui para o Uruguai, todos eles fazendo missões. E uma coisa, irmãos, que eu vi em todas as vezes que eu fui, em que eu fiz algo, em que eu disse sim para Deus, eu nunca vi Deus falhar. Não importa onde eu estivesse. Eu podia estar nos confins da terra, em uma vila remota, lá no Nepal. Eu nunca vi Deus falhar com aqueles que o amam, que são filhos dele. A palavra de Deus fala em Romanos 8, 28, conhecido, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Amém? E tem um finalzinho desse versículo que fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Às vezes a gente se esquece dessa parte, porque a gente pensa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, todas as coisas vão cooperar. Tudo vai fazer sentido. Mas a segunda parte, ela é muito importante, porque as coisas cooperam quando nós estamos vivendo o propósito de Deus. Quando você diz sim para o Senhor, você não enxerga o coronavírus talvez como algo ruim. Você enxerga para uma oportunidade para você se reinventar. Quando você entende que você está vivendo os propósitos de Deus, você não enxerga as coisas com a mesma perspectiva. Você fala, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou passando agora? Então todo desafio ele se torna uma oportunidade para você colocar a lente celestial. Então eu gosto muito de falar sobre a igreja perseguida, porque quando eu fui para o Nepal, eu lembro que a primeira coisa que eu vivi quando eu estava lá foi antes de ir. Lembro que a minha equipe, a gente tinham 12 pessoas que iriam, e no final a equipe inteira teve algumas pessoas que teve que mudar a viagem, foram para outros lugares do Brasil, que o Brasil também precisa ser evangelizado, amém? E fomos em 7. Só que antes da gente ir, a gente precisava tomar uma decisão. Tínhamos dinheiro para 15 dias.
quando nós precisávamos ficar 60 dias lá. E eu falei, Deus, eu tenho 6 pessoas aqui comigo que eu estou liderando e eu sou responsável por elas. O que é que eu faço? Me lembro de estar fazendo meu devocional de manhã, orando ao Senhor, perguntando, pedindo direção. E me lembro de Deus me fazendo abrindo uma palavra de Coríntios, que Paulo está falando sobre o povo macedônio. Talvez você conheça essa passagem. E Paulo ele descreve o povo macedônio e tem um versículo específico que ele fala assim: em meio à extrema pobreza, o povo se moveu em grande generosidade. E quando eu recebi aquela palavra que eu li, aquela palavra, eu me lembro que o Senhor falou, vá. E mesmo que você esteja indo para uma nação que não é próspera ou é pobre, você vai ver o povo se movendo em grande generosidade. Eu falei para a minha equipe, falei, e aí, a gente tem dinheiro para 15 dias, a gente vai comprar passagem agora, e a gente tem que comprar para volta daqui a 60 dias, porque é o tempo que a gente tem que ficar. Então, se a gente comprar, vai ter que ir. A gente foi. A gente viu o povo se mover em grande generosidade. Conseguimos o recurso para os 60 dias. E ainda voltamos com $1.500 sobrando. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que não falha. Em que todo desafio é uma oportunidade, talvez, para as pessoas se moverem em generosidade na sua vida. Talvez você está passando por algo difícil hoje, em que você tem enfrentado talvez um problema financeiro, talvez você tenha enfrentado problemas dentro da sua casa por conta de tudo que está acontecendo. Deixa eu te falar, coloca a lente espiritual de Jesus Cristo e começa a perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer me ensinar sobre isso? Talvez Deus esteja falando para você, e olha para o lado, tem irmãos que estão com você, que você pode pedir ajuda e não há vergonha nisso. Ei, olha para o lado, e você tem uma esposa que você pode ser confidente, que talvez você nunca tenha sido, mas agora é o tempo que você pode ser. Olha para o lado, porque existe uma igreja que te ama. Tudo o que acontece coopera para o nosso bem quando nós temos um propósito no Senhor. Não sei porque eu falei isso, mas não estava aqui no script. Mas eu quero que a gente ore agora, antes de começar, de fato. Então vamos fechar nossos olhos. Eu quero que você agradeça ao Senhor pela oportunidade que a gente tem de estar aqui, de estar transmitindo esse culto. Começa a falar, Deus, muito obrigado pela liberdade que eu tenho. Fala, Deus, obrigado, Pai, porque eu posso ler a Tua palavra, Senhor, de forma livre. Senhor, obrigado porque eu tenho acesso à Tua palavra. Deus, muito obrigado porque eu sei que em algum momento ninguém vai entrar aqui para impedir eu de louvar o Teu nome. Senhor, muito obrigado porque nós temos a oportunidade de conversar com outras pessoas sobre Ti. Deus, muito obrigado porque nós temos a oportunidade de nos edificar. Paizinho, muito obrigado, porque nós somos livres. Aleluia. Obrigado, porque mais do que livres em um país livre, Senhor, nós somos livres pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E eu queria falar para vocês um pouquinho da missão Portas Abertas em si. Tá o meu fundo de tela ali, desculpa, gente. Era para estar aqui o slide, não sei porque não está lá. Mas a gente vai resolver isso agora. Eu vou passar um vídeo para vocês. Se ficar baixo, a gente dá um jeito. O que está acontecendo aqui, produção? Aí, agora foi. E eu quero que você preste bastante atenção. Esse vídeo fala um pouco da história da missão Portas Abertas. Fala um pouco como foi fundado, alguns projetos que nós temos. Tenho certeza que você vai ser edificado. Amém? Atualmente, mais de 245 milhões de cristãos são humilhados, oprimidos ou mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. A Portas Abertas se posiciona na linha de frente, apoiando e fortalecendo cristãos perseguidos em países como a Coreia do Norte, onde é ilegal ter uma Bíblia e onde as famílias são colocadas em prisões por
membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É chegado o tempo de despertarmos para o sofrimento da igreja perseguida. Em 1955, o irmão André, um jovem cristão comprometido com sua fé, começou a contrabandear Bíblias na Europa Oriental. Irmão André acreditava que todos deveriam ter liberdade de conhecer a Jesus. Apocalipse 3:2 falou muito ao irmão André. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Desde aquela primeira viagem, a Portas Abertas expandiu suas ações em todo o mundo, trabalhando em mais de 60 países, levando Bíblias e treinamento aos que mais necessitam. Treinamos os líderes em seus países para serem a luz do Evangelho em meio aos locais mais sombrios. Em 1981, a organização entregou 1 milhão de Bíblias em uma praia da China. Foi considerada uma das mais ousadas e arriscadas atividades missionárias de todos os tempos. Em 1985, 5 milhões de materiais de literatura cristã foram entregues na América Latina, onde milhares de jovens estavam ávidos por compartilhar sua fé em Jesus. Em 1989, enviamos 1 milhão de Novos Testamentos para a Rússia, encerrando uma campanha de oração pelo país que durou 7 anos. O ano de 1991 marcou o início de uma campanha de oração por 10 anos em favor da igreja no mundo muçulmano. Um cristão do Egito, enquanto orava pelo seu país, afirmou que eles não sabem como orar por coisas pequenas, porque têm certeza que estão orando para um Deus grande. É isso que impulsiona nosso trabalho. Deus trabalha em locais inesperados e vemos isso acontecendo em todo o mundo, inclusive nos mais de 60 países que a Portas Abertas atua. Todos os anos entregamos mais de 2 milhões de literatura cristã, servimos mais de 200 mil cristãos que precisam de ajuda, treinamos mais de 250 mil pessoas e compartilhamos com outras milhares a história da igreja perseguida. Somos parte do corpo de Cristo, voltados às necessidades da igreja perseguida. Somos pessoas de oração, buscando viver pela fé, dedicados a Jesus e ao seu chamado, motivados exclusivamente pela glória de Deus. Portas Abertas. Amém? Vou deixar aqui o outro slide, só para não ficar nada aqui. Amém. Quase 65 anos de missão Portas Abertas. Você tem aí uma coisa que eu me orgulho muito. Você vai pegar aí esse relatório de impacto. Abre ele aí rapidinho. Dá uma olhada só nessa primeira parte aqui do lado esquerdo. Onde a sua doação chegou. Onde as pessoas que são nossos parceiros fizeram parte do fruto que foi gerado. Distribuição de Bíblias e literatura cristã, 1.873.000. Treinamento bíblico para mais de 3 milhões de pessoas. Ajuda socioeconômica, 718 mil pessoas. Ações institucionais, assistência jurídica de presença e pesquisa, 2.700.000 praticamente. E aí você abre aí, você vai olhar lá dentro, você vai ver alguns relatórios, você vai ver as visitas que nós fizemos, quem foram os cristãos que vieram, para onde nós estamos indo como Brasil. Você vai ver as receitas. E sabe uma coisa que eu gosto muito, nesse relatório aqui não tem, mas se você acessa o nosso site, tem aí no final, portasabertas.org.br, ele vai mostrar de forma muito mais específica o valor arrecadado até hoje, para onde esse dinheiro foi. E eu gosto de começar falando isso, por quê? Porque isso traz credibilidade. Não é só estar 65 anos trabalhando. Eu sei que a gente tem ver tantas coisas ruins acontecendo, que a gente precisa mostrar que nós temos credibilidade. Temos cerca de 37 mil parceiros no Brasil, ativos, que doam, que participam, que colhem os frutos junto conosco, que veem irmãos sendo curados, tanto de doenças psicológicas, quanto de doenças físicas, através de médicos, através de terapeutas. Quase 2 milhões de reais foram arrecadados em 3 campanhas que nós fizemos esse ano, todas para enviar dinheiro
para o campo missionário e abençoar a igreja perseguida. Nós não temos medo de falar o que nós fazemos. Nós temos orgulho daquilo que nós temos feito, porque isso tem impactado muitas vidas. E cada uma das pessoas, dos 37 mil parceiros, fazem parte, aqui no Brasil, fazem parte do que nós estamos vivendo nas nações. Quando o irmão André, ele funda Portas Abertas 65 anos atrás, ele ouve aquele chamado de Deus em Apocalipse 3:2, como você viu. Esteja atento, fortaleça o que resta estava para morrer. Um pouco mais para frente, você vai para o versículo 8, você vai ver o quê? E Deus te dará uma porta aberta, em que nenhum homem pode fechar. Ele funda o ministério e a missão Portas Abertas. Sabe por quê? Porque durante os 65 anos, ele fala que nunca, uma Bíblia sequer, pastor, foi perdida. Em 65 anos, 135 nações que o irmão André visitou, foi preso 3 vezes. Tinha lugares que ele falava, me prende, e não prendiam, porque Deus sempre esteve com ele, em cada passo que ele deu. Irmão, um jovem de 27 anos, quando funda a missão Portas Abertas, não faz ideia do tamanho que isso ia se tornar. Quem sabe você não está aqui hoje, existe algo que queima dentro do seu coração, você não sabe como começar, começa com pequeno. O irmão André, quando ele começou levando Bíblia para cristãos na região da Varsóvia, da Polônia, quando existia a cortina de ferro, que era a região comunista da Europa, que o comunismo era muito popular naquela região. O irmão André estava fazendo uma escola de missões, e ele foi convidado para um evento comunista que ia ter naquela região. Ele conhece cristãos ali naquele país, ele vai conversar com cristãos, ele tem a oportunidade de pregar, ele fala assim, irmãos, abram a Bíblia, João 3,16, ele lê o versículo, na hora que ele olha, ninguém abriu Bíblia. Ele, como um bom pastor, ou quase pastor, ele olha para aqueles irmãos e fala assim, os irmãos não têm costume de abrir a Bíblia aqui não? Para acompanhar o versículo. Um irmão chega humildemente para ele e olha assim e fala, olha, se nós tivéssemos acesso à Bíblia, até que nós abriríamos. E aquilo vem como uma facada no coração do irmão André. E ele fala, eu preciso fazer algo por esse povo. E Deus fala para ele, Apocalipse 3:2, fortaleça o que resta, que estava para morrer. A missão Portas Abertas começa levando apenas Bíblias, pequenos passos, pequenos começos. Primeiro o irmão André, ele levava, sabe aqueles sobretudos? Não sei se tem, aqui não tem costume de usar, em São Paulo ainda tem um pouquinho, mas na Europa eles usam bastante. E o irmão André, ele escondia Bíblias naquele sobretudo, eram uns bolsos assim gigantes, ele parecia que tinha uns 200 quilos saindo andando. Ninguém percebia, não sei como. E ele entrava nos países com a Bíblia, até que ele ganha. E se você quiser conhecer mais a história do irmão André, o livro Contrabandista de Deus, ele conta essa história. Para quem já leu vai saber bastante. Até que ele ganha um carro, um Fusquinha azul. Deixa eu ver se consigo botar aqui o slide. Cadê o Fusquinha do irmão André? Aqui. É azul, tá? Tá preto e branco, mas é azul. Prometo. E o irmão André, ele ganha esse Fusquinha azul e ele começa a esconder Bíblia nesse Fusquinha. Ele escondia Bíblias no bagageiro, né, que é na frente do Fusquinha. Ele escondia Bíblias embaixo do carro, embaixo dos bancos, atrás. A gente tem uma camiseta que mostra ali bonitinho onde que ele escondia. E ele escondia essa Bíblia. E toda vez que ele ia passar na fronteira, os policiais revistavam um estrangeiro entrando no país. O que esse cara quer? Vamos revistar o carro dele. Todas as vezes revistavam o carro dele. E ele fazia uma oração que é conhecida como a oração do contrabandista. Não sei se os irmãos conhecem, mas ele orava assim: Deus, Jesus enquanto vida, abriu os olhos dos cegos. Agora, Pai, eu peço que o Senhor segue esses homens para que eles não vejam a tua palavra que eu carrego aqui dentro desse carro. O resultado, como eu já falei, nunca perdeu uma Bíblia. Amém. Teve uma vez, irmãos, que ele chegou a falar assim, perguntaram para ele, o que você está levando nesse carro? Ah, estou levando Bíblia. O policial deu risada, falou, a Bíblia? Pode passar. Achou que era zoeira. Achou que ele estava brincando.
Irmãos, uma coisa que eu quero falar com isso é, quando Deus ele te dá um chamado, Ele vai também te dar a provisão e a capacitação para você cumprir aquele chamado. O irmão André é uma prova viva disso. 65 anos, o irmão André com 93 anos hoje, um pouco mais debilitado, mas não para. Ele não para. Não para, porque Deus o ungiu para pregar as boas novas do Evangelho. E vou te falar, Ele te ungiu também. Ele te ungiu, Ele te ungiu, Ele te ungiu, Ele ungiu cada um de vocês que estão aqui. Ah, mas esse ministério é muito grande. O cara começou levando Bíblia dentro de um sobretudo. Tudo que você precisa é uma palavra de Deus. Você não precisa ter pessoas do seu lado. Deus ele vai colocar pessoas do seu lado, mas você não precisa para você fazer e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Hoje você viu no vídeo mais de 60 países, a gente está em 74 países, que são 50 países da lista mundial de perseguição, que é essa lista aqui, ó. Eu nem usar esses slides aqui, tá? Então tem um monte de coisa que não tem nada a ver. Essa lista aqui, 50 países da lista mundial de perseguição. Você vê o 41º, Colômbia está aqui do nosso lado. Vocês sabiam que existia perseguição na Colômbia? Quem sabia? Levanta a mão. Uma pessoa. Está aqui do nosso lado. 50 países da lista mundial de perseguição e mais 24 que também tem perseguição, que nós consideramos países em observação. Países como o México, que estava nessa lista, ele sai. Ele entra na lista de observação. Países como Moçambique, na lista de observação. Conversando com um pastor, que é o líder do ministério lá, que não se chama Portas Abertas, obviamente, porque não pode, né? Tem esse vínculo. Conversando com ele e perguntando, o que é mais difícil, pastor? Com a perseguição e tudo mais. E ele fala assim, olha, a perseguição não é difícil. Perseguição faz parte. Sempre faz parte. A Bíblia está aí para mostrar. Atos 2, Estevão, o primeiro mártir. E tem um homem que está ali assistindo ele, chamado Saulo. Ele gosta do que ele vê, aquele homem sendo apedrejado, e começa a perseguir cristãos também de uma forma mais severa. E ele fala, a perseguição faz parte da Bíblia. Os apóstolos, quando eles oraram, depois de serem soltos pelos sacerdotes, o sumo sacerdote, eles não oram para a perseguição acabar. Eles oram para quê? Deus nos capacita para que nós possamos suportar as perseguições. Jesus ele fala, bem-aventurados que forem perseguidos por causa do meu nome. É uma bem-aventurança ser perseguido. 2 Timóteo 3,12 fala, aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Quando nós vivemos plenitude, nós vivemos perseguição. Obviamente, aqui no Brasil, o nível de perseguição que nós vivemos é muito menor, mas nós sofremos perseguição. Quantas notícias na mídia a gente não vê? De pessoas falando mal sobre o cristão. Gente, de verdade, a nossa raiz é pregar o amor de Deus. A nossa raiz é falar bem, é trazer comunhão, é trazer unidade. As pessoas ainda falam mal. Talvez porque a gente não esteja mostrando tão bem Cristo. Quando eu olho para a realidade da igreja perseguida, eu gosto de resumir em uma palavra. Vou falar duas, vai. Uma só é muito pouco. Perseverança e esperança. Essas duas palavras estão em um versículo, em 3 versículos da Bíblia. Eu quero que você abra lá em Romanos 5. Romanos 5, do versículo 3 ao versículo 5. Se você achou, diga amém. Amém. Teve gente
somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Tem outras traduções que em vez de experiência ele fala caráter aprovado. Irmãos, esse texto ele é muito claro quando ele fala que nos gloriamos nas próprias tribulações. Ou seja, existe tribulação para todo mundo e não vai faltar nunca. A gente sempre vai enfrentar desafios da vida. Jesus fala o quê? No mundo tereis bem-aventurança? No mundo tereis só felicidade? No mundo tereis alegria para sempre? Não. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu morri para que vocês tenham uma vida normal? Uma vida mais ou menos? Morri para que vocês não tenham uma vida normal, mas que vocês tenham uma vida plenitude, uma vida em abundância. Quando Jesus Cristo morre, Ele morre falando: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando eu olho para o Brasil, converso com um cristão perseguido, olho para o Brasil, converso com um cristão perseguido, olho para o Brasil, converso com um cristão perseguido. Sabe o que eu vejo da grande diferença? É que muitas vezes, Jesus para a gente é uma opção, e para eles é a única saída. Sabe quando a nossa igreja, a mentalidade da nossa igreja vai mudar? Quando Jesus for a única saída. Não é por minha própria força, não é o que eu vou conseguir fazer. O irmão André, quando ele ouve o chamado, ele fala: eu não vou conseguir fazer isso daí. E aí Deus fala: que bom, porque não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre nós mesmos, é sobre Jesus ser tudo na nossa vida. A palavra de Deus é clara quando ela fala que primeiro o reino de Deus, nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Às vezes a gente procura tanto trabalho, no meio da pandemia está difícil, perdi o emprego, vou procurar trabalho, agora vou procurar, depois eu vou ler a Bíblia, deixa eu primeiro procurar trabalho aqui. E a gente faz tantas coisas, e a gente às vezes se perde dentro do próprio ministério. Já aconteceu isso comigo, apesar de eu ser quase novo convertido, 4 anos e meio convertido. E a gente se perde dentro do próprio ministério, a gente precisa sempre trazer à memória. Lamentações 3:21. Trazer à memória aquilo que lhes dá esperança. 1 Pedro, ele fala: buscai aquilo que também te dá esperança. Estejam prontos para falar da razão que lhes dá esperança. Qual que é essa razão? Está aqui, Romanos 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. Jesus fala: convém que eu vá para que seja dado o Consolador a vocês. Tem muita gente falando: nossa, Jesus, o Senhor podia estar aqui, o Senhor podia estar aqui, o Senhor podia voltar, o Senhor podia voltar, o Senhor... Eu vi Jesus e tal. Se você viu Jesus, Jesus voltou. Só para você. Já parou para pensar nisso? Estava refletindo nisso, lendo um livro um dia desses. Talvez isso confronte um pouco você e você pode vir me procurar. Mas eu estava lendo um livro e ele falava sobre a onipresença de Deus e a onipresença de Jesus. E eu comecei a ver que quem está conosco hoje é o Espírito Santo. Convém que eu vá para que ele seja enviado o Consolador. Jesus é corpo. Ele ainda está no corpo glorificado, mas ele está no corpo. E quando a gente busca o Espírito Santo de Deus, ele que nos dá força, ele que nos dá sabedoria. É Deus.
É Deus triuno, é o mesmo Deus. Só que a gente às vezes pensa no Espírito Santo como só um poder que vem e acabou. Cara, o Espírito Santo é Deus, conversa com Ele. Ele está aqui para te dar sabedoria, a gente pede sabedoria e discernimento ao Espírito Santo e Ele vai nos dar. Quando a gente vê a esperança de Jesus Cristo sendo tudo, e a gente ora, Deus volta, Maranata, vem o Senhor. Me lembro de uma vez que eu estava no Nepal, e vendo a realidade da igreja perseguida, o Nepal ele está na lista de observação, também é uma nação perseguida. E eu comecei a me lembrar das dificuldades que eu tive quando eu fui para Moçambique, em um lugar chamado Catembe. Catembe é uma pequena vila perto de Maputo, que é a capital de Moçambique. E Deus ele começou a me incomodar. Aquelas crianças pobres, e tudo que era feito ali era um assistencialismo. Não falo mal do ministério, jamais o que eu estava, porque eles fazem coisas incríveis na capital. Mas infelizmente, a gente não consegue abraçar o mundo, né, pastor? A gente consegue abraçar uma pessoa, 2 pessoas, 3, e aquilo que está perto de nós. E eu comecei a pensar, porque todas as vezes que eu pensava na vinda de Jesus, eu sempre pensava assim, eu falava, Deus, não volta ainda não. Jesus, volta não. Espera um pouquinho aí, deixa eu casar. Caso agora em outubro, se Jesus não voltar antes. Que volte. E eu falava, Jesus, volta ainda não, eu quero casar. Jesus, não volta ainda não, porque, poxa, o Senhor tem tantos planos para a minha vida. Jesus, não volta ainda não, porque eu nem conhecia ainda talvez o meu varão. Às vezes é o nosso pensamento, né? Eu falo era o meu pensamento. Quando eu comecei a ver a realidade da igreja perseguida, eu vi aquela realidade daquelas crianças, e eu linkei os dois. Eu falei, Deus, quanto egoísmo da minha parte em não querer que o Senhor volte por mim. Tem irmãos da igreja perseguida que têm morrido, e o Senhor é a única esperança. O Senhor é tudo. Então, Maranata, volta, Senhor. Tem uma música, não sei se vocês conhecem, do Morada, Ministério Morada do Brunão. E ele fala, não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Imagina, pastor, quando alguém gritar, o noivo vem. Acho que eu vou estar no chão assim, acabado. Não vou saber nem onde eu estou mais. Eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Imagina como vai ser aquele dia que Jesus estiver voltando. Imagina todas aquelas crianças que estavam prestes a morrer de fome, e Jesus vem e sara todas as feridas, e não existe mais dor, e não existe mais pranto. E todos aqueles que estão perseguidos, que estão lá sofrendo tortura naquele momento, e o Senhor vem. Esse dia. Imagina, irmãos. A gente vê histórias de cristãos Somália, que são os países mais difíceis de se viver do evangelho, que tem um nível extremo, Afeganistão, que tem um nível extremo de perseguição. A gente ouve histórias de irmãos que veem suas esposas e suas filhas sendo violentadas para que eles neguem o nome de Jesus Cristo, mortas para que neguem o nome de Jesus Cristo. E eles permanecem. E sabe o que eles pedem para a gente? Dinheiro? Não. Uma carta de encorajamento? Não. Sabe o que eles pedem? Orem por nós para que a gente persevere. Orem por nós para que a gente não negue o nome de Jesus Cristo. E tem uma cristã norte-coreana, ela teve aqui ano passado, Hyeou, o nome dela. Você pode pesquisar depois no YouTube, tem vários testemunhos dela. E ela fala, meu maior medo, durante todo o tempo que eu estive presa nos campos de concentração e de trabalho forçado, era negar o nome de Jesus.
Sabe por quê? Quando as pessoas eram pegas, principalmente cristãos, dentro desses campos, falando de Jesus, imagina uma caixinha dessa altura, 1 metro. Atrás, algumas lanças, dos lados lanças, e que a pessoa não consegue ficar em pé, era uma solitária. Os cristãos que eram pegos falando de Jesus lá dentro, eles eram colocados dentro dessa caixa por 1 mês. Era solitária deles. Irmãos, imagina você ficar 1 mês nessa posição, sem poder se encostar porque tinham lanças atrás, e você ficava aqui. Assim, por 1 mês. Literalmente 1 mês dentro de uma caixa. E ela falava, o meu maior medo é negar o nome de Jesus. E aí a gente falou, nós oramos por vocês. Nós oramos por você. Na hora que ela se deu conta de que existiam cristãos orando por ela, ela chorou. Ela falou, obrigado. Foi a melhor coisa que vocês a gente parar e orar pelos nossos irmãos. 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Se você quiser orar 1 hora, eu posso te dar pedido de oração para 1 hora. Se você quiser orar 24 horas, eu posso te dar pedido de oração para irmãos. 24 horas você pode ficar orando. Pelo que a gente tem orado? Sempre me pergunto isso. Pelo que nós oramos constantemente. Estava fazendo devocional umas semanas atrás e o pastor que escreveu o devocional, ele fez uma pergunta assim que ficou na minha cabeça, mas acho que nunca vai sair. Se a sua oração fosse atendida por 1 semana, com o sim de Deus consecutivamente, como o mundo estaria diferente? Talvez a nossa vida tivesse diferente. Talvez a nossa vida tivesse uma maravilha. Ah, Deus, se você me respondesse por 1 semana, já ia estar casado, já ia ter 7 filhos. Mas e a vida das pessoas que estão ao seu redor? E eu comecei a pensar, na hora que eu li aquilo, eu falei, Deus, realmente, preciso orar mais pelos meus irmãos. E o nosso trabalho, o nosso papel é orar. Não é tão difícil. Certo? Certo? É difícil orar? De verdade, é difícil orar? Talvez se for difícil para você, você está falando isso de uma forma, talvez, eu tenho que falar sim, não, eu tenho que falar não, que não é difícil orar. Se for difícil orar para você, não começa querendo orar 2 horas não. Começa orando 10 segundos. Começa orando pelas suas refeições. Começa a agradecer ao Senhor. E a sua vida e o seu estilo de oração, elas vão mudando. E eu vejo jovens, graças a Deus a gente tem visto isso mudar, mas ainda falta muito. Porque eu coordeno jovens e eu tenho visto muitos jovens que têm sede de estar na presença de Deus apenas quando estão louvando. Mas na hora de orar e ir para o quartinho, ficam lá 200 jovens aqui louvando e adorando o Senhor, e 3 tiazinhas, 3 senhoras na salinha de oração. O irmão André tem um livro que infelizmente não tem mais, é um livro que fala assim, que é oração. E ele fala assim, não existe nenhum lugar que a nossa oração não chegue. Tem algum lugar que a nossa oração pode chegar? Nossa oração chega na Coreia do Norte. Nossa oração chega na Somália. Chega na Síria. Chega no Paquistão. Chega na Índia. Chega no Nepal. Chega no norte da África. Chega na Nigéria. Chega na África subsaariana. Chega no chifre da África. Chega no Oriente Médio. Chega na Ásia, na China, no Japão. Tem algum lugar que a nossa oração não pode chegar? Não tem. Por isso, a nossa oração é forte. A Bíblia fala, a oração do justo em muito procede.
Se você é justo e justificado pelo Senhor, você já aceitou Jesus Cristo na sua vida, vou te falar uma coisa, sua oração faz diferença na vida das pessoas. Sabe, entrar na brecha, Isaías ele fala, em Isaías Deus ele procurava pessoas, dentro de uma específica nação, Deus ele procura homens e mulheres que tenham a capacidade de falar, eis-me aqui, Senhor. Deus ele pergunta, quem eu enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero fazer diferença, nem que seja com a oração. Eu quero fazer diferença, nem que seja o mínimo. Voltando para a história da Reu, perguntando para vocês pelo que vocês têm orado, pelo que nós temos orado. Tudo que aquela mulher orava era pedir uma oportunidade para Deus e adorava. Tudo que a gente fez aqui antes, cantamos, louvamos, levantamos nossas mãos em gesto de rendição ao Senhor. E ela orava pedindo oportunidade para louvar e adorar o Senhor, para cantar mesmo. E ela conta que um belo dia ela está orando, começa a cair uma chuva muito forte. Sabe aquela chuva que a gente não ouve nem vê nada? Você não ouve nem a pessoa que está do seu lado, e quando você tá, sabe quando você está dirigindo que você não enxerga um palmo à sua frente, tão forte que está a chuva? Essa chuva. E ela fala, Deus, essa é a minha oportunidade de louvar e adorar o teu nome. E ela sai correndo no meio do campo. E ela começa a cantar aquela música que, obviamente, em coreano, né? Mas traduzida, vocês conhecem. Porque ele vive. Posso crer no amor. Porque ele vive, temor não há. Irmãos, ela estava no meio de um campo de concentração. E ela continua, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a morte, quando enfim chegar a morte, ou enfrentar a morte, sem medo então terei vitória no meu Jesus que vivo está. Irmãos, ela enfrentava a morte quase todos os dias. E ela enfrentava, dia após dia. Aquela hora chegou, e ela enfrentava a morte, dia após dia, e ela permanecia. E ela permanecia. E ela permanecia até que ela consegue escapar. Ela é acolhida por irmãos na Coreia do Sul. E ela vem para o Brasil e conta esses testemunhos. Ah, Deus. Mais fácil a gente agradecer pela liberdade que a gente tem, né? Depois que a gente ouve histórias como essa. Mais fácil a gente valorizar, né? As nossas orações e pelo que a gente tem orado. A gente tem recebido pedidos de irmãos do Irã e do Iraque. Irmãos, orem para que o Covid passe. Para quê? Para eles poderem abraçar alguém? Para eles poderem, deixa eu ver, ir para uma churrascaria? Para eles poderem ir para o cinema? Irmãos, orem para que o Covid passe, para que nós possamos voltar a evangelizar em uma nação perseguida, que corre risco de vida. Quero te desafiar essa noite, não é para você ficar triste não, tá? É um desafio para a gente refletir, a gente pensar quais as nossas prioridades, pelo que nós temos orado. Talvez as nossas dificuldades não sejam tão grandes assim. Eu sei que você tem dificuldades, eu sei disso e eu não diminuo isso. Eu também tenho as minhas dificuldades, eu também tenho os meus desafios, também tenho os passos de fé que eu preciso dar. Eu vou casar agora no final do ano, eu preciso dar passo de fé. Casar é caro, oh Deus, não sabia que era tão caro assim. Mas Deus é bom. E como eu falei no começo, nunca vi Deus falhar. E nós temos dado passo de fé que a gente às vezes não vê o chão, mas está lá. E sabe, adentrar a escuridão com Deus é não enxergar nada, mas ter a certeza que Ele está dando as mãos para você. Então eu quero te desafiar agora para a gente encerrar. Tem
mais uns minutinhos aí. Você recebeu esse panfleto que fala aí, envolva-se com a igreja perseguida. E no final dele, você vai ver a gente tem caneta? Teria caneta, pastor? Para conseguir distribuir, não? Se alguém tiver caneta, puder emprestar para as pessoas. Você pode preencher esse formulário, me entregar ali no final. Vou te dar de presente uma revista para você conhecer mais da Portas Abertas, e a gente vai enviar uma revista para sua casa também para você conhecer mais sobre a missão Portas Abertas. Ah, mas quanto que custa, Neto? Custa nada. Sabe por quê? Porque a gente quer que você ore. É o pedido dos nossos irmãos que estão no campo. E é o nosso pedido, não poderia ser diferente. Nós queremos que você ore. Se você sente de doar, se você sente de participar financeiramente, faça isso. Cristãos perseguidos vão agradecer, porque vai chegar mais recursos para eles. Mas, independente se você vai doar financeiramente ou não, ore pelos irmãos da igreja perseguida. E quando a gente envia essas revistas para vocês, é para vocês terem motivos para vocês orarem. Vocês saberem pelo que orar. E a gente está fazendo uma campanha durante esses dias que a gente está aqui em Teresópolis. E a gente tem alguns produtos ali atrás, alguns livros que eu citei, a camiseta que eu falei também. E se você quiser pegar qualquer produto, tem alguns de R$10, uns de 30. Pegando qualquer produto, você vai receber a revista por 12 meses na sua casa. Irmãos, R$10 não paga nem o frete. Mas é um passo que nós queremos que você dê, falando, eu quero me comprometer a orar por essa igreja. E só para finalizar, para falar, resumindo, qual que é o papel da missão Portas Abertas no Brasil? Eu gosto de falar um exemplo muito, é meio engraçado, meio dolorido também. Imagina que você acorda num dia bonito igual hoje, você levantou da sua cama, feliz, você vai ao banheiro escovar o dente, eu espero. Se você não vai, por favor, vá, as pessoas agradecem. Você vai ao banheiro lá escovar o dente, e na hora que você está indo, você chuta com seu dedo mindinho a pontinha da cama. O dia fica triste na hora, né? Você faz, ai meu Deus, quase perde a salvação. Seu corpo ele reage àquela dor e você quer segurar aquilo e você quer falar, meu Deus, que dor é essa? Ô pai, por que eu? O que eu quero dizer com isso? Seu corpo reage àquela dor. Você não olha para o seu pé e fala assim, poxa, o pé está doendo. Daqui a pouco passa e você continua a andar. Não, o seu corpo reage àquilo, certo? E a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 26 fala assim, se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. E se o membro é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Mas a palavra de Deus fala isso, por que a gente não sofre com o irmão da igreja perseguida? Por que o nosso coração não dói quando nós ouvimos a história de ataques terroristas e homens-bombas se explodindo em igrejas? Por que não dói de fato e a gente não chora? Por que a gente não sentiria a dor no nosso pé? 2 motivos, ou o pé está amputado, não existe pé, ou não existe comunicação que envia, fala que está doendo o seu pé até o seu cérebro. Paraplégicos e tetraplégicos são assim, não existe essa comunicação que envia uma sinapse, falando, ei, existe um membro ali e você tem os sentidos daquele membro. Então, o papel da missão Portas Abertas aqui no Brasil é pegar a igreja perseguida, é pegar a igreja livre e a gente juntar os dois e falar, ei, nós da igreja livre precisamos fazer algo pela igreja perseguida. Ei, existe uma igreja perseguida que está sofrendo e você precisa saber disso. Então, nosso papel é comunicar essa realidade. E agora eu me percebi que quando eu estava falando do pastor colombiano, e ele falando que o que não dói é a perseguição, ele falava assim, o que dói é que na Colômbia existem países, existem mega igrejas que são livres na capital,
perseguição é mais na região onde tem as facções, as guerrilhas. Eu falo assim, o que mais dói para a gente é que essas igrejas muitas vezes esquecem, nem sabem que nós existimos. Então, irmãos, que a gente não seja o povo que se esquece da igreja perseguida. Que a gente participe, no mínimo, em oração. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo maravilhoso que o Senhor colocou para nós aqui hoje, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos em te servir, te honrar, te adorar, cantar a ti, Senhor. Obrigado pela liberdade que nós temos em fazer um culto online. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer, o Senhor nos ajudou até aqui. E nós sabemos que o Senhor vai continuar nos ajudando, papai. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, quando nós temos um propósito contigo. Então, Pai, se hoje eu não tenho um propósito em ti, Senhor, eu peço que o Senhor venha trazer um propósito para a minha vida. Ore isso. Senhor, traz um propósito para a minha vida, Pai. Eu quero te buscar, eu quero te honrar, eu quero te servir. Eu quero ser um servo, um escravo teu, Pai, para honrar e glorificar o teu nome, porque o teu sacrifício naquela cruz não foi em vão. Nós reconhecemos o teu sacrifício, Jesus, e sabemos que foi um alto preço pago. Obrigado por esse sacrifício, Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor abençoe a nossa noite. Nos dê um retorno para casa gostoso, que a gente descanse e que a gente possa usar bem a nossa liberdade. Nos dá um senso de responsabilidade sobre a liberdade que temos. Que a gente não se esqueça dos nossos irmãos que estão ao redor do mundo, pregando o Evangelho e perseverando em Ti. Nós oramos agora por todos aqueles que estão sofrendo tortura nesse momento. Espírito Santo, visita eles, Pai, e traz alívio para todo tipo de dor. Mulheres e meninas que foram sequestradas, Pai, Espírito Santo, visita elas e traz um alívio. Famílias que perderam pais, que perderam mães por conta da perseguição, leva alívio, Espírito Santo, para eles agora. Senhor, cuida de cada um dos nossos irmãos. Nós possamos sofrer junto com eles. Nós possamos nos compadecer, Senhor Jesus, compadecer com eles. Muito obrigado, Deus. Espírito Santo, vem nos dar sabedoria, vem nos dar discernimento, vem nos dar direção. Nós oramos, pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Bem longe daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas que essa palavra possa mexer com cada um de nós. Que possamos, de alguma forma, estar nos envolvendo, né, com missões, seja, né, orando, né, como ele falou, a nossa oração chega muito longe, seja contribuindo, ou seja, indo. De repente nessa noite Deus vai tocar no coração de alguém. De repente nessa noite Deus vai mexer com vidas aqui, para que quem sabe também possa ser despertada, para quem sabe estar em outros lugares também, fazendo missões, entregando a palavra do Senhor Jesus. Amém, querido? Então, se você também quiser ser um mantenedor dessa obra aí, ele já deixou aí com você aí esse folhetinho, preencha, querido. Eu sou um dos mantenedores e eu coloquei no meu coração que até dezembro eu tenho que ofertar X. É algo que a gente tem que fazer, querido, senão a gente vai deixando passar e passa um mês,
passou o ano e a gente já não ofertou, nós não contribuímos, nós não ajudamos em nada. Se tem alguma coisa que às vezes nós como igreja, às vezes deixamos um pouco a desejar, é com uma obra missionária. Mas quando a gente vai olhando e vemos o coração de Deus, nós vemos que Deus é um Deus de missões. E Ele quer contar, querido, com cada um de nós, para que possamos, através da nossa vida, das nossas orações e dos nossos recursos, poder então abençoar outras pessoas no nome de Jesus. Amém? Eu convido a você, querido, a se colocar de pé, o Ministério de Louvor. Você vai poder também ofertar nessa hora. Você que trouxe seu dízimo, mas nossas ofertas, querido, nessa noite vão ser com esse propósito. Está distribuindo caneta aí? Aí você que for preencher aí, ó. Estão distribuindo caneta aí. Você que for preencher aí, no nome de Jesus. Mas separa aí, querido, a tua oferta. Amém? Nossas ofertas hoje. Você que está em casa também, quiser ofertar, querido, depois manda uma mensagem, procura aí, para que, a gente possa ver o meio aí, que você possa estar ofertando também nessa noite, no nome de Jesus. Então, todas as nossas ofertas aqui, queridos, serão com esse propósito, para que vidas sejam alcançadas, vida seja transformada. Tenho recebido, Heraldo, informativos, pelo e-mail, que no mês de junho, muitas pessoas foram mortas, querido. Muitas pessoas, agora, ainda mais agora com essa pandemia, o negócio se agravou. Então, querido, Deus, Ele quer nos usar, querido, às vezes com os nossos recursos, com aquilo que nós temos, para que outras vidas possam ser impactadas, outras vidas possam ser alcançadas, transformadas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Enquanto o Ministério de Louvor estiver louvando, nós iremos ofertar nessa noite no nome de Jesus. Amém?